Nós vamos fazer uma pequena alteração litúrgica no nosso culto. A adoração vai ficar para depois da Santa Ceia, mas esse esclarecimento faz parte da nossa mensagem sobre a ceia do Senhor. Nós queremos que você fique por dentro de uma forma mais detalhada. É claro que nós poderíamos ter um tempo muito maior para esclarecer sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é tão importante que você nem imagina. Na igreja, nas células, nós vamos estar vendo a Santa Ceia do Senhor. Queridos, a Santa Ceia do Senhor, ela é baseada sempre naquele texto bíblico, de 1 Coríntios 11, 23, e até o versículo, próximo versículo, que é o 26, aí está 6, se não me engano, mas é 26, e nós temos que entender por que realizar a ceia do Senhor. Paulo repetiu as palavras de Jesus quando ele cita aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele só fez repetir o que os evangelhos falam sobre a ceia. Agora, uma coisa aqui é muito interessante para a gente saber. Quando Paulo estava fazendo menção da Santa Ceia aqui nesse texto, realmente era um momento de confusão na igreja de Corinto. Então, Paulo, ele foi ensinar a se comportar no momento de comunhão. E as palavras foram tão profundas que mostram o que está por detrás de dois elementos que nós usamos na Santa Ceia, que é o pão e que é o vinho. Eu quero ler esse texto para você só para ter a base daquilo que nós vamos falar. 1 Coríntios 11, 23 até o versículo 26 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E outra tradução fala que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Em outra tradução fala, é o Novo Testamento. É o Novo Testamento. No meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, eu quero falar de 4 coisas dentro desse texto, que é o texto da Santa Ceia, para que você possa entender como a nossa igreja, a Igreja da Paz, opera e como nós cremos acerca da ceia do Senhor. Eu quero te dizer o que é a ceia do Senhor, quero te falar como e quando deve ser celebrada essa ceia, e quem pode participar, é muito importante quem pode participar dela, e também nós vamos esclarecer um pouco desta ordenança que realmente Jesus fez. Agora, para você entender melhor, nós temos aqui pelo menos 10 passos para o seu melhor entendimento. O primeiro passo que eu tenho aqui é que a Santa Ceia, ela não foi criada pela igreja primitiva depois de Cristo. Não. Foi uma instituição de Cristo. Jesus criou a Santa Ceia. Então, o primeiro passo aqui
é que a Santa Ceia não foi uma liturgia que surgiu para embelezar um culto de celebração, mas foi uma direção de Deus, uma direção da parte de Jesus. Quando nós lemos 1 Coríntios 11, 23, ele deixa bem claro, que diz assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Aí vem o verbo no imperativo. Você já ouviu falar, quando ele diz assim, ide, e fazei discípulos, o verbo está no imperativo. Qual o verbo? Ide ou fazei? Claro, fazei, está no imperativo. Quando o verbo está no imperativo, não existe outra opção, querido. Não existe opções. É fazer ou fazer. Amém? E aqui, o verbo está no imperativo novamente. Nós não temos opção. Outra opção, mas ele diz: fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele quer que essa ceia que foi criada, instituída por ele, continue sendo feita com propósitos, não com um propósito. Ele cita um propósito aqui, mas esse um propósito, ele é como um leque, ele te leva para outros propósitos que estão ligados com os dois elementos que nós temos e celebramos, melhor dizendo, a Santa Ceia, que é o pão e o vinho. Mas quando ele fala fazer isto, nós percebemos que se trata de uma ordem. Então, é evidente que essa ordem, ela tem que ser cumprida se somos verdadeiramente filhos obedientes. Cadê os filhos obedientes aqui? Agora nós vamos ver, daqui a pouco, mais lá na frente, porque muitas vezes as pessoas falam assim: não, hoje eu não vou ceiar. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Se realmente não existe opção. Nós vamos ver isso por quê. A segunda razão aqui é porque é um memorial. O que é memorial? Em lugar algum, as Escrituras mencionam o pão e o vinho, tornando-se literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero explicar bem isso aqui. Tudo o que é feito em memória é algo que passou, que já foi feito. Então, nós não podemos afirmar que esse pão e esse vinho literalmente é o corpo e é o sangue de Jesus. A gente sabe que não é. Mas ele simbolizou naquele momento, ele pegou algo para fazer uma comparação. Sabe por que eu sei disso? Porque tem algumas igrejas que eles afirmam, não, quando você está tomando o cálice, e quando você está tomando pão, comendo pão, você literalmente está comendo, você está comendo o corpo, do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Não tem igreja que crê assim. Mas, queridos, quando você vê o versículo completo, que diz assim, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele diz: fazei isto em memória. E quando você lê fazer isto em memória, anula toda e qualquer possibilidade de afirmação de que o pão é o corpo de Cristo e o sangue, o vinho é o sangue de Jesus. Não, simbolicamente sim. Simbolicamente sim. Mas a verdade é que isso é uma memória. Nós fazemos em memória dele. Então é um memorial.
é um memorial, nós temos que entender isso. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Queridos, esse despertar de memória que eu quero que você entenda o quanto a Santa Ceia é importante. Porque muitas vezes nós achamos que uma decisão que fizemos para Cristo, ela está, preste bem atenção no que eu estou falando, ela está acompanhada de muitos benefícios. E é natural eu olhar para os benefícios que vêm para mim. Quais são os benefícios que vêm para mim quando eu aceito Jesus? Salvação, prosperidade, uma vida abundante. Isso é verdade, é verdade. Mas como ser humano, nós temos a tendência de esquecer por que essas coisas chegaram até nós. Por que você tem uma vida abundante? Por que você é próspero agora? Porque nós só olhamos, a nossa tendência é essa. A nossa tendência é dizer, poxa, agora eu sou feliz, tenho um casamento abençoado, tenho uma vida, um bom emprego, tenho um carro na garagem, tenho isso, tenho aquilo. Nós olhamos tanto para aquilo que Deus tem nos dado, que nós esquecemos por que aquilo aconteceu. E você sabe por que aconteceu. E a Santa Ceia nos leva a despertar essa memória aqui, que alguém pagou um preço para que todos esses benefícios acontecessem na sua vida e na sua família. Porque senão nós começamos a entrar em uma religiosidade que mostra muitos benefícios e não mostra o Criador desses benefícios. Nós nunca devemos esquecer que a Santa Ceia nos leva a entender que Jesus morreu na cruz, que a sua carne foi moída e nos trouxe então o benefício da cura, do milagre. Quando Isaías em 53 fala, pelas suas pisaduras fostes sarados. O benefício do sangue, foi preço de sangue. A morte de Jesus implicou nessa aliança, uma aliança de sangue. E quando eu começo a entender essas coisas, eu dou muito mais valor na fonte que cria esses benefícios para mim, do que nos benefícios. Por quê? Porque sem eu crer nessa fonte aqui, eu estou levando o risco de ficar feliz com os benefícios. Mas quando eu creio que esses benefícios vêm dessa fonte chamada Jesus, e eu creio nela, e eu me recordo que esses benefícios nunca viriam na minha vida se não tivesse havido esta morte, é diferente. É diferente. É muito diferente. A Bíblia diz, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, que os vencedores, eles realmente venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem está entendendo aqui, queridos? Essa é a memória que devemos ter. Essa é a memória. A terceira coisa importante da Santa Ceia é um ritual de aliança. Ah, querido, meu Deus, preste bem atenção, é um ritual de aliança. O que é isso, querido? O que é um ritual de aliança? Nós não podemos pegar um copinho de vinho e um pãozinho
e ficar ali esperando uma hora de alguém me mandar tomar, sem pensar profundamente nessas coisas, querido. É um ritual de aliança. Preste bem atenção, os orientais davam muito valor na aliança e eles respeitavam essa aliança. E quando Jesus institui exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Esses dois elementos, o pão e o vinho, era usado pelos judeus como o mais alto nível de aliança, de consagração, no momento da aliança, para que pudesse realmente ser feita, ser selada uma aliança. Então, preste bem atenção, Jesus sabia o que ele estava fazendo quando ele instituiu a Santa Ceia, através de pensar nessa aliança. Ao contrair uma aliança deste nível, sabe o que acontecia? As duas partes. Quem faz uma aliança é como um casamento, querido. Você vai casar com sua esposa, aí você chega no altar, eu estou falando do casamento de crente. Casamento de crente. Aí você chega lá primeiro no cartório, olha, faz aí o nosso casamento, e ela diz assim, separação de bens ou comunhão de bens? Aí você que é crentão, cheio do Espírito Santo, fala, separação de bens, amém? Comunhão de bens, por quê? Esse negócio, com todo respeito, esse negócio que veio depois, essa proposta de separação de bens, isso é do inferno, querido. Isso não é aliança. Sabe o que é aliança? É você chegar para aquela pessoa, ei, tudo que eu tenho vai ser teu, tudo que você tem vai ser meu, nós vamos ser um. Não é mais dois, é um. E foi isso, esta aliança que Jesus fez conosco. Ele está fazendo a proposta, ei, você vai ser um comigo e eu vou ser um com você. E tem uma coisa, a Bíblia diz assim, o mesmo Espírito que levantou Jesus, o mesmo habita em nós. Aliança. Aliança. Agora, querido, põe a cuca para funcionar, querido. O Deus do céu, Criador dos céus e da terra, te chama para fazer uma aliança, e os dois elementos respeitados pelos judeus era o vinho e o pão. Esses dois elementos, e o vinho, a Bíblia diz que simboliza sangue. Ele, o Deus dos céus, fala, meu filho, vem aqui, vamos fazer uma aliança. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, e essa aliança vai custar o meu sangue. Olha a proposta, quem somos nós? Quem está me entendendo aqui, gente? Por isso que é importante nós recordarmos na ceia o que Ele fez por nós. Quem entrega a vida a Ele, mas só por causa dos benefícios, pão e vinho, desiste. João 6,60, 66, uma multidão largou Ele, por quê? Por causa do benefício. Só quem ficou com Ele, sabe quem foi? Quem tinha aliança.
Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Temos aliança contigo, tu tens palavra de vida eterna. Quem não tem aliança verdadeira desvia. Não entendeu. Correu para Jesus por causa do pão e do vinho, por causa da comida, por causa da vida melhor. Mas quem tem aliança não quebra a aliança. Aleluias. Entende que é um com Cristo. Aleluias. Glória a Deus. No Velho Testamento, você se lembra quando Abraão se dirigiu a Melquisedeque? Ele levou pão e vinho. O que ele estava dizendo ali? Ele se dirigiu a Melquisedeque, que era uma espécie de Cristo, e disse: eu venho trazendo aqui os elementos respeitados pelos judeus, porque eu quero fazer uma aliança contigo. Aliança é isso. Aliança é isso. Nós não temos muito tempo para esmiuçar essa coisa, mas é muito lindo. Jesus deixou bem claro aos que seguiam, aos simpatizantes dele. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue. Alguém vai ter que aceitar Jesus e beber da carne e beber do sangue? Literalmente falando? Não, isso é simbólico, querido. Isso é simbólico. O que ele está falando? Não basta seguir por causa dos benefícios. Tem que fazer aliança. Tem que fazer aliança. Tem que beber do sangue, tem que comer do pão. Eu sou o pão da vida, falou o Senhor. E comer do pão não é tirar um pedaço da carne de Jesus e comer, é entender que aquele pão que foi oferecido em sacrifício agora faz parte, pela aliança, de você. Você sente os sofrimentos, você sente a angústia, como você sente também a alegria de partilhar com Ele a sua vida. Você não era criticado quando você não era crente. Quando você chega na sua casa, aquelas pessoas que nunca te criticaram, você chega e diz: eu aceitei Jesus, eu fiz uma aliança com Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Te prepara que tu vai ser criticado por eles. Por quê? É um pouco da angústia que ele sentiu e que nós sentimos. Você sabia que a maior discriminação de cara lavada que existe não é com negro, não é com homossexual, não é com crente. E esse povo que discrimina os crentes não se dão conta por isso. Mas o crente é discriminado lavadamente, com a cara lavada. Em todo lugar que você chega. Cheguei no lugar, sexta-feira, quando eu estava lá, tinha várias pessoas, eu estava fazendo algumas perguntas, e alguém falou assim: ele é pastor. Fez um silêncio ali. Por que, querido? Será que eu sou igual um ET? Desci ali numa nave. Temos o privilégio de ter aquele gostinho de amargura que ele sentiu quando foi desprezado pelos homens. Mas uma coisa nós sabemos: mesmo desprezado pelos homens, mas amado por Deus, aleluia. Não basta ser simpatizante, tem que fazer aliança.
Jesus falou, quero repetir o versículo. Ele disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem não comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, sangue e carne são elementos de uma aliança, Quem fez aliança comigo, falou Jesus, esse vai permanecer comigo. Quem é simpatizante, infelizmente, não vai acontecer a mesma coisa. A Santa Ceia é um tempo de comunhão. Não deixa de ser um tempo de comunhão. No templo apostólico, melhor dizendo, a Santa Ceia era tinha um nome que dava a ela, que chamava ágape. Ou seja, um tempo de amor, aquele tempo de comunhão. Era o ágape, a festa do amor. Esse é um dos propósitos de Deus, mas tem muito mais do que isso. Mas é um dos propósitos, é a comunhão. Nós temos que ter comunhão. Inclusive, quando Paulo adverte a igreja de Corintos, eles estavam fazendo a Santa Ceia e nesse momento de comunhão tinha briga. Estavam brigando por causa de comida. A Santa Ceia lá sendo servida, e agora uns queriam beber o vinho até encher a cara, e outros queriam comer todas as melancias, e outros todos os churrascos, e outros todos os apapás, enfim. E aí começou aquela discussão, e Paulo disse: ei, vou pôr ordem na casa. E ele fala: porque eu recebi do Senhor. E eu quero ensinar vocês agora como se comportar numa Santa Ceia. A comunhão. A Santa Ceia é um ato de olhe, preste bem atenção, isso é profundo, gente. A Santa Ceia é um ato de comunhão, de consequência, melhor dizendo, espiritual. Consequências. Na epístola de Paulo aos Coríntios fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção e de maldição. Maldição, pastor? Sim. Juízo. Juízo se fala também em maldição. E como é que essas coisas acontecem? Vamos primeiro ver a bênção aqui. 1 Coríntios 10,16 fala: porventura o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Cálice da bênção, é bênção. Em que sentido? Observe aqui o termo bênção, o termo cálice da bênção. Isto não é figurado, é real. Vou já te falar por que é real. A ceia do Senhor traz bênçãos espirituais sobre aqueles que participam. Vamos ver aqui as bênçãos espirituais. Queridos, primeiro lugar, do sangue. Qual é a bênção que vai trazer do elemento chamado vinho, que simboliza o sangue? Olha bem aqui para mim. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1, verso 9, aliás, capítulo 1, verso 7, desculpa, diz assim: se nós andarmos em comunhão um com o outro, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
E um desses elementos, que é chamado de vinho, simboliza esse sangue. E lhe traz, e me traz proteção. Proteção de quê? De acusação satânica. Quando o diabo que quer derrubar a sua fé, chega lá, você não é salvo, você não é puro, você é aquilo, você continua o mesmo. Você se levanta no momento da Santa Ceia e toma posse e diz: capeta do inferno, a palavra de Deus me dá o direito de dizer que se eu estou em comunhão com meu irmão, o sangue de Jesus está no presente, me purifica. Não vai me purificar, me purifica de todos os pecados. E essa aliança que eu fiz, eu tenho proteção na minha vida e na minha família. Não é só um copinho não, querido. Está meio azedo. Veja diferente o negócio. Veja diferente. Fazer isto em quê? Em memória. Lembra o que ele fez lá na cruz. Memória. Proteção. E o corpo? Isaías 53. Enquanto você está com um pãozinho lá, você não vai mastigar. E será que esse dá mais sabor do bom pão que compraram? Memória. Memória. Isaías 53. O seu corpo foi moído lá na cruz. Pelas suas chagas eu fui sarado. É minha oportunidade agora. Esse pão aqui, que simboliza o corpo de Cristo que foi moído por mim, eu tenho legalidade de tomar posse, porque isso trata-se de promessa, e a promessa é minha, e eu vou tomar posse agora da minha cura, porque isso é realidade, isso não é símbolo, isso é realidade. Tudo que tem promessa é realidade. Queridos, comece a encarar diferente a ceia do Senhor. Eu podia falar muito sobre, mas ainda tem tantas coisas aqui. Eu quero falar um pouco sobre a maldição. A Bíblia não usa especificamente esta palavra maldição, mas mostra que a maldição pode vir como o juízo de Deus. E isso a Bíblia mostra lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra juízo de Deus para quem desonra a santa ceia do Senhor. Para aquele que desonra. Depois de ter dito que ao participar da mesa do Senhor, a pessoa está anunciando a morte de Jesus até que ele venha, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz a seguinte advertência. Ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos só parar aqui um pouquinho, preste bem atenção. Você já viu aquela pessoa que diz assim: hoje eu não vou tomar santa ceia porque eu não estou preparado. E eu não quero desonrar o meu Senhor. Isso parece bonito, mas isso é uma frase tão satânica, querido. Você quer ver que é uma frase satânica? Hoje, daqui a pouco, está sendo preparado aqui um banquete onde a Santa Ceia vai ser servida. Quem nos convida para fazer isso sempre é o Senhor Jesus. Mas hoje ele está fora, não vai estar aqui, amém?
Amém, nada. Se Ele promove, então Ele é o primeiro, Ele já chegou. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Amém. E Ele vai estar aqui, Ele está aqui. Agora me diz uma coisa. O Jorge me convida, pastor Jorge me convida para ir na casa dele. Aí ele faz lá uma picanha e uma maminha assada, daquelas que é embrasada embaixo. Porque eu... Por quê? Porque ele fala assim, pastor Geraldo vai vir aqui com a pastora Terezinha, seus filhos, e também os pastores vão vir aqui. Aí, de repente, 5 minutos antes da hora que ele marcou, eu ligo para ele. Jorge, eu não vou poder ir, Jorge. Sabe, eu não me acho em condições, Jorge. Mas por quê, pastor? Sei lá. Depois de uma tigela de açaí, eu fiquei meio empachado. Queridos, pela educação dele, ele pode até me entender. Mas o coração dele, que estava com aquela expectativa tão grande, de ver a minha presença lá, ele cai por terra tudo aquilo que ele preparou. Porque ele me convidou e me falou para me trazer os meus convidados. Aí eu digo, eu não posso te honrar, Jorge, porque eu não estou em condições. O açaí me fez mal. Aí o Jorge disse assim, não dá nem para você vir, não precisa comer, mas só vir aqui, pastor. Pois é, Jorge. O problema é que quantos metros fica o banheiro da mesa? É esse o problema, Jorge. Aí o Jorge, rapaz, não tem jeito. Você estaria honrando o Jorge ou desonrando o Jorge? Quando você acha que não vai desonrar Deus porque você não quer participar do banquete, o diabo inverte as coisas. É aí, quando você falta ao banquete, é aí que você está desonrando. É quando você não quer, se recusa a participar. Ah, pastor, mas eu não estou bem. Eu saí de casa, eu tive uma centelha com a minha esposa. E o meu filho menor começou a chorar. Eu, para descontar a minha raiva que eu estava na esposa, eu dei um cascudo nele. E não estou em condição. Você acha isso justo? Vamos ler aqui o que está escrito aqui. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo para você? Ele está falando, aqui muitas vezes nós pensamos aquele que, eu acho que ele está falando dos nossos pecados. O discernir o corpo é você entender que o pão e o vinho são dois elementos que têm bênção e têm maldição. E você pode escolher anular a maldição e escolher, mesmo estando com a vida a consertar,
Você pode escolher a bênção se quiser, só não pode desonrar. Aí você fala, mas como, pastor? Queridos, está em falta com Deus? É preciso fazer um culto para você reconciliar com Deus? Não! Eu posso naquele momento, se a minha dívida é em casa, eu posso naquele momento me apropriar de versículo, de versículo da palavra de Deus. 1 João 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Instantaneamente. Mas minha esposa não veio para pedir perdão. Não importa, conserta com Deus. E diz, Deus, eu saindo daqui, vou tomar Santa Ceia, eu saindo daqui, vou consertar com ela lá. Mas não rejeite o banquete do seu mestre. Não desonre o banquete do seu mestre. Vá se arrumar com seu vizinho lá, mas se arruma com Deus aqui dentro, através do versículo da palavra de Deus. Instantâneo. Ah, pastor, mas olha, tem um lá que eu olho, está com um copinho na mão. Pensa no homem briguento. A gente dá a ceia para ele ou não? Não é você que decide se vai dar ou não, obreiro. A Bíblia diz, examine-se. Não é você que vai examinar, é aquela própria pessoa. Quando Jesus andava com Judas, Judas era ladrão ou não? Sim ou não? Era ladrão, roubava as finanças de Jesus, mas participou da Santa Ceia. Um ladrão participando da Santa Ceia. Eu creio que, a Bíblia não diz, mas eu creio que por isso que Jesus falou assim, olha, examine-se a si mesmo. Por quê? Porque o Lalau estava lá. Eu não vou dizer, olha, quem está em pecado não peca. Não, isso aí é ridículo. Eu estou querendo dar direção na sua vida para você fazer o que deve e o que não deve. Você vai escolher se quer bênção ou se quer maldição. Se quer bênção, pega João 9, arrepende e toma o cálice e come o pão. Depois conserta lá para frente. Mas imediatamente, o banquete aqui não é do teu vizinho nem da tua esposa, o banquete é do Senhor. E tem que haver esse alinhamento com Ele aqui. Isso é possível através de você crer na palavra dEle. Tem tanta coisa para falar sobre maldição, mas vamos ver aqui. Quem participa? A ceia como ritual de aliança, que destina-se, portanto, aos que já se encontram em aliança. Quem participa? É aqueles que estão aliançados com Ele, ou seja, entregaram a sua vida a Jesus, são novas criaturas, né? São discípulos de Jesus e estão bem com Deus. E mais uma vez, se não tiver, o conserto é na hora, mas não é eu que vou fazer. Você já viu aquele pastor, irmão, procura agora aquele irmão que você... Examine-se a si mesmo e tome a decisão você mesmo, se quer bênção ou maldição. Mas uma coisa eu sei, você escolhendo a bênção, você vai fluir saindo daqui. Vai fluir na tua casa, vai fluir aonde você colocar o seu pé. Há igrejas que só servem a ceia para quem pertence a um hall de membros. Na minha época, quando começou a Igreja da Paz, era só quem era membro. Por que agora, pastor? Tinha muitos membros que eram membros de nome e nunca nasceram de novo.
E é bem provável que tem. Ontem mesmo eu ouvi de uma história. Uma pessoa disse assim: olha, eu conheço alguém que é fiel na igreja, todo domingo. Dá o dízimo fiel. Não falta a igreja. É dizimista fiel. Mas nunca nasceu de novo. Porque ele não quer ainda. Mas tem um temor de Deus nessa área. Amém. Uma hora a ficha vai cair. Mas que existe, existe. Que existe, existe. Consideramos isto um grande erro, pois a ceia do Senhor é para quem serve de todo o coração, independentemente de tal pessoa congregar em nossa igreja local ou não. Se a pessoa faz parte do corpo de Cristo na terra, então deve participar da mesa. Se é nova criatura, se está bem com Deus, se fez aliança com Deus, então entre no banquete. Há ainda aqueles que afirmam que só pode participar da ceia do Senhor quem já se batizou nas águas. Mas não há sustentação bíblica para isso. Desde o momento em que a pessoa se comprometeu com Cristo, em sua decisão, ela já está dentro da aliança firmada por Jesus na cruz. Não é o batismo que leva a pessoa ao céu. A Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto final. Amém? Quem não crer será condenado. Não é quem não for batizado, é quem não crer. O crer é a aliança. Ei! O crer é a aliança. Se fez aliança, mas não é batizado, tome a santa ceia. Se precisar consertar, pastor, eu estou amigado, pastor. É o que eu falei. Amigado sem casar não é legal. Pede perdão de Deus e vai para o cartório amanhã. Os critérios básicos são estar aliançado com Cristo, com a vida espiritual em ordem. Contudo, não proibimos ninguém de participar, apenas ensinamos o que a Bíblia diz para cada pessoa. Julgue a si mesmo, porque nem Judas Iscariotes, em pecado ou endemoniado, foi proibido por Jesus em participar da ceia. E a instrução bíblica é que a pessoa se examine a si mesmo, e não que seja examinada por outros. É o único lugar aonde não precisa de um médico companheiro, não. É você se examina, e aí você vai lá com o médico dos médicos, pede perdão se está falhando ou não. Onde acontece a Santa Ceia? Não há um lugar determinado para se realizar a ceia, mas a Bíblia é muito clara. No livro de Atos, nós lemos que era no partir do pão de casa em casa. E também a Bíblia mostra em 1 Coríntios que era feito na igreja. Então, querido, aqui na nossa igreja, nós realizamos aqui nos templos, todos os templos, a Santa Ceia. A primeira, não há uma data periódica assim, onde você fala, não, nós fazemos a primeiro domingo do mês, mas isso não significa que é uma regra. Nós podemos trocar se quiser, mas desde que haja a Santa Ceia. E nós fazemos também nas casas, através das células. É para ser feito através da célula. O líder da célula tem essa autoridade para fazer a Santa Ceia nas células uma vez, em cada quarta-feira, talvez na primeira escolhe, mas é para ser feito também nas casas, porque isso é bíblico. Amém? Glória a Deus. Então, como ela é celebrada? O último passo.
No nosso caso, no templo, ela é celebrada pelos pastores que normalmente se servem dos líderes de célula, ou setor, área, enfim, aqueles irmãos de farda que são designados para entregar o pão e o vinho, e assim que nós atuamos na igreja. Não tem nenhuma regra dizendo a patente daquela pessoa, até porque na igreja de Coríntios nós vamos ver ali que os líderes estavam aconselhando, não servindo a Santa Ceia. E também, aqui na minha conclusão, só para terminar esse check-up da Santa Ceia, diz que na igreja primitiva, quando celebrada nas casas, a ceia do Senhor era também chamado ágape, como nós já falamos, a festa do amor. Os irmãos se reuniam para ter comunhão ao redor da mesa, onde tomavam suas refeições juntos, e juntamente com as refeições celebravam a ceia do Senhor. Nas casas é possível cearmos de maneira informal e festiva, e é o que procuramos a fazer na Igreja da Paz, a nossa denominação. Amém? Fique em pé para ceiar em nome de Jesus. Os obreiros podem entrar com os elementos. Todos entenderam, né? Agora, a partir de hoje, tenha uma ótica diferente da ceia do Senhor. Saia daqui curado, saia daqui protegido, porque esses dois elementos que simbolizam o sangue e o corpo é responsável para nos dar essa promessa. E é através dela que nós vamos sair daqui no nome de Jesus, curados, e vamos sair daqui também, com certeza, protegidos, não somente as nossas vidas, mas a nossa família. Aleluias. Os irmãos podem subir os corredores por causa do tempo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Continue nessa atmosfera de adoração na presença de Deus, queridos. Não esqueça que esses dois elementos, o pão e o vinho, traz um benefício tremendo. Esse é um momento importante você pensar nisso.
Mas na verdade, antes de você pensar nisso, pense na sua vida. É você e Deus agora. É você e Deus agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E veja, só quem sabe se eu tenho dívida é eu mesmo, e mais ninguém. Então, se eu tenho dívida, se eu devo perdão, se eu devo falta de amor, seja lá qual for o meu débito, eu sei que eu tenho isso. Mas para honrar a mesa do Senhor, para Ele não ficar triste comigo, para me honrar esse banquete, eu vou ter que participar. E para participar, se eu tiver em dívida, eu vou lá para João capítulo 1 João capítulo 1 versículo 9, e que diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é poderoso para perdoar todos os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Como é que eu faço, pastor Geraldo? Toma posse desse versículo, dizendo: Pai, eu tomo posse desse versículo na minha vida, que o Senhor está agora, através do meu arrependimento, o Senhor está agora me perdoando dos pecados. Eu arrependo. Cita para Ele no teu coração: esse, aquele outro, Senhor, eu arrependo agora em nome de Jesus. Purifica a minha alma. Eu sei que a tua palavra me dá esse direito. Eu não estaria sendo tão ousado para te pedir se eu não tivesse respaldo da tua palavra, Senhor. É por isso que eu te louvo e te adoro, porque o Senhor é um Deus tremendo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Todos receberam o pão e o vinho. Quem não recebeu, levanta a mão. Tem alguém que ainda não recebeu? Amém. Levante o seu pão e não esqueça, querido, não esqueça do profeta Isaías, não esqueça de 1 Pedro 2,24, não esqueça de Mateus capítulo 8, quando ele diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas chagas foste sarado, foste curado. Fale para ele: Deus, eu não aceito a doença, eu não aceito essa enfermidade, pois está ilegal no meu corpo, está ilegal, eu não aceito. Quando o Senhor levou, o Senhor já levou.
Se o Senhor já levou, por que eu vou aceitar, Senhor? Seja curado, seja livre agora, livre daquela dor, livre daquele câncer, livre daquele problema de pele, livre daquele problema na cabeça, livre daquele tumor, livre daquela coluna que te maltrata, que te deixa desconfortável. Seja livre dessa alergia, seja livre agora. Ele levou, Ele levou, Ele levou. Aleluias, aleluias. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Nós estamos lembrando, sim, meu Deus, que o Senhor levou a nossa enfermidade. Vamos juntos comer desse pão. Senhor Jesus, eu não quero sair só daqui curado, eu quero sair protegido. E o meu escudo, Senhor, de proteção é o teu sangue. É o sangue da nova aliança. Ei! É o sangue da nova aliança que foi derramado por nós. Aleluias. Esse sangue que o diabo tem medo, que o diabo tem medo, ele tem medo. Essa é a tua proteção. Ele fala à igreja: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Do mesmo modo também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber de memória de mim. Nós estamos lembrando da aliança, Senhor. Aliança, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é teu. Nós não temos nenhuma separação de bens. O mesmo Espírito que levantou o Senhor habita em mim. Ei! Tome agora desse cálice, aleluias, da proteção sobre a sua vida. O Espírito Santo está me falando aqui, queridos. Fala para os meus filhos nesta manhã. Ele está dizendo que muitos, a maioria esmagadora, receberam essa promessa. E a manifestação da tua cura já se deu. Não duvide, já aconteceu. Dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.